E essa noite eu quero conversar um pouquinho sobre desânimo. Desânimo é algo que tem estado no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa história. E muitas pessoas têm caminhado com um peso, têm caminhado com um desânimo tão grande, que às vezes não conseguem perceber que a solução pode estar ali do seu lado. Foi muito interessante. O testemunho, eu me deliciei com os testemunhos hoje, né? Muito especiais. E ver o cuidado de Deus, né? Tantas oportunidades para desanimar, mas não houve desânimo. Muito pelo contrário, houve perseverança. E é assim, hoje de manhã, fui levar minha esposa para fazer um exame de endoscopia. Quem já fez o exame de endoscopia aqui? Uau, uma galera aqui, né? Eu também já fiz uma meia dúzia já. Aí o exame é rapidinho, 15 minutos, plim. Só que aí eu estava lá, tem que ter um acompanhante, eu cheguei lá, minha esposa estava lá na maca, meio desmaiada. Aí, de repente, eu dei uma cutucada nela, abriu o olho, e ela, eu não senti nada, não vi nada, e dormiu de novo. Daqui a pouco veio a enfermeira, ajudou ela a levantar, colocar e sentar. E aí ela pediu para trazer o carro lá perto, ela colocou na cadeira de rodas, levou lá perto, ela subiu no carro. Eu levei ela para casa, e ela, grogue, ela dormia, ela acordava, ela dormia, ela acordava. E ela chegou e desmaiou lá. Foi até. E nisso eu conversei algumas coisas com ela, né? E aí, meio-dia, eu falando com ela, ela falou assim, como é que foi? Quanto tempo levou? Como é que eu saí do hospital? Eu não lembro. Como é que eu entrei no carro? Quem que me levou? Como é que eu subi aqui no quarto? Quem que me trouxe aqui? Ela tinha conversado comigo, ela tinha respondido algumas perguntas, mas ela não lembrava de nada. Ela estava desligada. E aí eu pensei, eu estava refletindo na mensagem que estaria pregando nessa noite, eu falei assim, puxa, mas tem muita gente que é assim. Caminha pela vida, responde, fala, faz as atividades, mas parece que não está ali. O desânimo é tão grande que eu não consigo enxergar as oportunidades que Deus tem nos dado. As oportunidades que Deus tem colocado à minha disposição. Sabe, a caminhada da vida, nós precisamos olhar com ânimo, nós precisamos olhar com uma perspectiva de Deus. Porque Deus é um Deus que nos dá uma perspectiva tremendamente maior do que as provações que aparecem ao nosso lado, eles podem nos prender. Quem sabe o que é isso aqui? Quem arrisca aí? Oi? Gravador? Não, não é um gravador. Quase. Carregador. É um carregador. Quem aqui já... Não precisa nem levantar a mão. Todo mundo aqui já ficou com o celular sem bateria em algum momento. E quando você precisa ainda, né? Hoje eu estava indo para um almoço muito especial. E eu estava empolgado para chegar no horário, motivado para aquele almoço, e de repente eu estou indo no GPS e acaba a bateria. Daí eu fui atrás do meu carregador, que estava dentro da mala, e eu coloco e não conectava direito, e até ele reinicializar, até eu conseguir voltar para o GPS. Cheguei atrasado. Mas sabe, esse carregador é como se fosse nós. Pense você como se fosse um carregador. Ele tem uma finalidade, e a finalidade dele... Eu coloco com um cabinho aqui, eu coloco o celular na outra ponta, e a finalidade dele é carregar. Se ele não tiver carga, aqui tem umas luzinhas aqui, se ele não tiver carga, ele perde completamente a finalidade. Ele passa a ser um peso. Eu vou caminhar com esse negócio aqui para nada. Mas, agora, se ele tiver carga, ele vai cumprir a finalidade dele. Só que, para ele ter carga... Cada vez que eu uso umas 2 ou 3 cargas aqui, eu tenho que colocar ele na tomada e deixar ele carregando, para que eu possa usar ele quando eu precisar. Sabe, e aplicando para as nossas vidas, eu digo que nós precisamos buscar ao Senhor para nós carregarmos as nossas baterias, para que nós possamos cumprir a nossa finalidade, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Quando eu não carrego, que eu fico sem carga, é mais ou menos quando eu tenho desânimo,
eu fico sem bateria para poder cumprir o propósito que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Nós precisamos olhar para o Senhor e entender que Deus é necessário, é imprescindível para as nossas vidas. E quando o desânimo estiver querendo pegar, eu tenho que olhar para cima e falar assim, não, aqui não. Eu vou buscar no Senhor e eu vou vencer o desânimo. Um comentarista disse o seguinte: não devemos dar lugar ao desânimo. É uma tentação perigosa, uma cilada sutil do inimigo. A melancolia faz o coração contrair-se e machucar, tornando-se incapaz de receber as impressões da graça. Olha só. A melancolia faz o coração contrair-se e machucar, tornando-se incapaz de receber as impressões da graça. Você tem caído na cilada do desânimo? Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado animado? Ou você tem caminhado, ó céus, ó vida, está tudo, nada dá certo para mim? Não adianta, eu estou indo lá, mas vai dar errado. Aquele emprego, eu já estou me chamando para entrevista, vai ser mais um que eu vou chegar lá e vai dar errado. Será que você tem andado desanimado com a vida, desanimado com o propósito de Deus para a sua vida, desanimado para o que Deus tem para fazer na sua vida? Para nós superarmos o desânimo, queridos, nós precisamos fazer algo diferente do que nós temos feito. Porque o mundo está aí. Nunca teve tantas doenças mentais, tantas doenças psicossomáticas e outras, eu não sou da área, mas você vê, em cada lado você vê alguém com depressão, alguém num psiquiatra, alguém... Não era assim. O número grande de informações, o sentimento de urgência, que eu não posso deixar 2 minutos, se eu estou no carro, de repente faz um barulhinho no celular, eu preciso ler a mensagem, mesmo dirigindo. O meu senso de urgência desnecessária tem feito eu ficar um pouco neurótico. E eu estou caminhando nesse mundo e deixando que o mundo me engula. Deixando que o mundo venha e me abocanhe. Então, queridos, o desânimo, ele tem estado cada vez mais próximo, batendo na porta. Porque é como se as pessoas estão cada vez mais insaciáveis. E eles não conseguem ser gratos daquilo que Deus tem dado. Eles não conseguem interpretar a realidade do que está acontecendo. E aí bate o desânimo, porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu quero caminhar num texto, que está lá no Antigo Testamento, em Juízes 6. Abre lá em Juízes 6. Nós vamos caminhar com alguns versículos de Juízes 6 e Juízes 7. Esse texto ele vai trazer uma história do povo de Israel. E onde Deus usou um homem chamado Gideão, e para poder ser um instrumento de Deus, para derrotar um povo chamado Midianitas, certo? O contexto dessa história é mais ou menos o seguinte: o povo de Israel desobedeceu, ele desobedeceu a Deus, e a desobediência teve consequências. De repente você está sofrendo, você está no meio de uma provação, que na verdade é fruto da desobediência, é fruto de um pecado. De repente você está lutando, você perdeu a tua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, porque um dia você adulterou e você está tendo a consequência do adultério. De repente você está lutando com o desemprego, porque quando você estava empregado, você se achou todo poderoso, que você era autossuficiente, e você foi com tanta arrogância, que de repente você se achava melhor que todo mundo, e você de repente perdeu o emprego, e aí você está tendo consequências das suas intempestividades. E o povo de Israel aqui, ele estava tendo uma consequência da desobediência. Veja ali o que diz o texto, vamos ler ali, do Juízes 6, do 1 ao 6, o texto diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel,
Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Queridos, imagine o desânimo desse povo. Eles desobedeceram, estavam tendo as consequências sim, mas eles estavam sofrendo grandes provações. Eles tentavam construir algo, vinha o povo, os midianitas, e devastavam. Imagina você fazer uma plantação, e não tinha todos os maquinários que tem hoje, não tinha toda a tecnologia que tem hoje, era trabalho duro. Aí eles plantavam tudo, aí vinham os midianitas e destruía tudo. Aí eles iam lá, ia para outra região, preparava tudo, daí vinham outros povos e destruía tudo. Será que eles tinham motivos para estarem desanimados? Será que eles tinham motivos para estar desanimados? Sabe, e o que acontecia com eles acontece conosco hoje. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Coríntios que no mundo vocês terão aflições, nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, eles estavam olhando para aquela situação e o desânimo pegou. Veja ali no versículo 3, eles faziam suas plantações, os midianistas vinham e invadiam. Eles acampavam na terra e destruíam as plantações, no versículo 4. Eles traziam os animais, vinham como enxames e invadiam para devastar. Então eles não conseguiam fazer nada. Eles estavam totalmente desanimados. E aí, quando nós estamos diante de uma situação de desânimo, nós temos duas atitudes, dois caminhos. É uma encruzilhada. Eu estou diante de algo que tem todo o potencial para me desanimar. Ou eu vou pelo caminho da derrocada mesmo, é isso mesmo. Eu vou desistir porque isso aqui não vai dar certo. E o desânimo gera derrota. E eu vou pelo caminho da derrota. Ou eu chego, estou diante, estou desanimado. Eu vou lá, levanto a cabeça. Vou pelo caminho porque eu vou perseverar. Porque ainda não chegou o ponto final. Qual caminho você tem tomado? Diante do desânimo que tem batido no seu coração. Sabe, olhando para esse povo, eles tinham todas as qualificações ali para desanimar. Eu não sei se você já chegou a perder algum trabalho que você fez e demorou tempo para fazer. Eu estou no processo de finalizar o meu mestrado, e aí eu estava com os capítulos prontos, lá estava no meu computador, e de repente, e aí com aquela estigma, acontece com todo mundo, menos comigo. Nunca vai, capaz que vai dar um problema no computador. E aí de repente deu um pane lá, e apagou tudo. Aí cheguei aqui, ninguém conseguia resolver. Aí tem um amigo muito querido, o Winfred, ele foi lá, comprou um software americano lá, paguei carinho até naquele software, negócio lá, que ele deixou rodando não sei quantos dias lá. E aí recuperou um monte de arquivo, mas milhares. Mas tudo assim, file 01, file 02, file 03, file 1000, file 1200. Falei, como é que eu vou achar meu arquivo aqui? Queridos, foi duro. Sabe, às vezes a gente olha assim, eu vou ter que escrever tudo isso de novo. Tinha lido livros, tinha organizado. E eu tinha, de repente, perdido tudo numa bobeada. Motivos para desanimar nós temos muitos. Mas quando nós olhamos para a solução, fica mais fácil. Nós não deixamos o desânimo fazemos desistir. E para que Deus te criou? Qual que é a finalidade? Se você sabe muito bem por que Deus te criou, você não pode deixar o desânimo.
você não pode deixar as marcas influenciar na tua caminhada. Sabe, e olhando para essa história de Israel, essa história de Gideão, eu quero fazer alguns destaques aqui. Um deles nós já estamos falando, né? Que para superar o desânimo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é compartilhar nossas provações, é pedir ajuda. Você está desanimada, caminhando sozinho, a tendência é você ir cada vez mais para baixo. De repente você precisa encontrar alguém, mas alguém sério, que possa te jogar para cima. Mas antes de encontrar alguém, você precisa pedir a quem? Ao nosso Deus. Veja ali no versículo 6, ele fala, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram socorro ao Senhor. Pare de se debater sozinho. Sabe, você pode tentar superar o teu desânimo sozinho, mas eu quero dizer que a caminhada é muito mais difícil. Então eu peço a Deus, e eu peço ajuda a pessoas que possam me ajudar a interpretar a realidade, que eu perdi a capacidade, porque eu estou desanimado. Sabe, todos nós podemos em algum momento estar desanimados, isso faz parte. E quando nós estamos juntos, de pessoas sérias, pessoas que nos amam, eles vão nos ajudar a sair desse desânimo. De repente você está buscando um emprego há tanto tempo, já desanimou. Você faz aquele currículo, você manda já falando assim, não vai dar certo. Eu quero dizer para você, que você pode pedir socorro ao Senhor, que o Senhor pode e vai te abençoar. Sabe, quando nós estamos desanimados, nós podemos compartilhar, e de repente Deus usa pessoas, irmãos em Cristo, que podem chegar e dar uma palavra, sabe, que bate no teu coração e que realmente impacta a sua história. Quem você tem ouvido? Quem tem caminhado contigo? Quem você tem pedido socorro? Fala assim, me ajuda, eu estou angustiado. Sabe, quando nós olhamos o desânimo, ele traz consequências que a gente não consegue imaginar. Muita gente está em depressão hoje que começou com desânimo. Muita gente está com doenças mentais hoje porque começou desanimada e foi se afundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Nós precisamos pedir socorro. E nós podemos pedir a Deus, nós podemos pedir para um pastor, para um irmão em Cristo, nós podemos sim pedir um apoio junto à psicologia, junto à psiquiatria, mas não deixar o desânimo nos vencer. Porque quando nós deixamos ele nos vencer, nós estamos indo pelo caminho da perda, pelo caminho da destruição. Queridos, e o desânimo, ele tem alguns indícios que pode mostrar para você que você está desanimado. Sabe, quando você acorda e você não tem aquela alegria para levantar. Você não consegue, você não tem aquele ânimo para ir trabalhar. Ou aqueles que procrastinam tanto. Eu tenho algo para fazer, eu vou deixando para amanhã. Para depois da manhã. Para depois da manhã. Nós temos que pensar com os olhos do Senhor e não deixar o desânimo nos nocautear. Muitas pessoas perderam a capacidade de proteger as suas emoções. Estão caindo em armadilhas do mundo moderno. Armadilhas que Satanás tem colocado no nosso dia a dia. Nós temos que racionalmente olhar para essas situações e decidir buscar ajuda quando nós não temos condições de sair sozinhos. Se vocês têm se debatido sozinho, eu quero te desafiar a parar disso, para com isso. Olhe para o Senhor e deixa Deus te ajudar a virar essa chave. Você já deve ter percebido que a nossa vida ela é formada por ciclos. E cada ciclo da nossa vida, ela tem momentos altos, momentos baixos, isso faz parte da nossa caminhada. Você não tem como começar o começo da vida e só numa ascendente, não há como. Não foi assim que Deus nos fez, não foi assim que a sociedade caminha, não é assim que nós caminhamos. Então, se nós entendermos os ciclos, quando o desânimo vier, está na hora de você virar a chave
para começar uma nova subida, para começar uma nova história, uma nova decisão que faça você superar esse desânimo. Sabe, mas nós temos um outro aspecto do desânimo que também nós precisamos observar. E esse texto está lá no versículo 12 do capítulo 6. Versículo 12 do capítulo 6. Nesse versículo, os olhos de Gideão são abertos para a solução do problema. Sabe o que nos leva a superar o desânimo? Quando nós abrimos os olhos para a solução do problema. Quando você caminha cabisbaixo, desanimado, de repente a solução está do seu lado e você não consegue ver. Nós temos uma história muito conhecida, uma história de Agar. Agar era uma serva ali de Abraão. E como Abraão não estava conseguindo gerar um filho na sua esposa, a esposa mesmo ofereceu a serva para ter um filho. Teve Ismael, que daí depois nasce Isaac. E quando nasce Isaac, Agar ela é expulsa da casa de Abraão, e ela sai com o filho Ismael, e ela sai pelo deserto, e ela caminha para aquele deserto, e ela está indo, e o filho começa a chorar, e de repente, todos os recursos que ela tinha ali acabam, e a água, as últimas gotas ali do cantil dela ali, ela dá para o filho e acaba, e não tinha mais água. E eu estou no meio de um deserto, eu não consigo encontrar solução, e o desânimo abate. O desânimo chega a tal ponto que ela chega debaixo de uma árvore, ela coloca o filho dela ali, e ela falou assim: eu vou deixar ele aqui, para ele morrer sozinho, eu não vou conseguir vê-lo morrendo. E ela se afasta, a palavra nos diz que o tamanho, a distância de uma flecha, e ela vai para lá e ela começa a chorar, e vendo o filho chorar. E quando nós olhamos para essa realidade, ela está no deserto, totalmente desanimada. Aí vem uma palavra do Senhor, está lá em Gênesis 21, 17, que ele diz o seguinte: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. A fonte estava do lado dela, só que os olhos dela estavam com escamas, e ela não conseguia enxergar. Você tem andado desanimado? Tem andado desanimado? A solução está no seu lado, está na sua frente, está ao seu alcance. Mas você precisa abrir os olhos, deixar Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa encontrar a solução. Você vai superar o desânimo, deixando e pedindo a Deus: Deus, abre os meus olhos. Sabe quando você chega no fundo do poço, e você não tem para onde olhar, a não ser para cima, você olha para que Deus abra os teus olhos, e que Deus lhe mostre a solução. Quando nós voltamos para a história de Gideão, foi isso que aconteceu. Gideão, ele estava desanimado. O povo de Israel tinha passado por grandes lutas ali. Imagine tudo aquilo que o povo estava sofrendo. E aí no versículo 12, ele fala o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe, quando nós estamos desanimados, que Deus fala o seguinte: eu estou com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Fique tranquila, confie em mim. Fique tranquilo, confie no Senhor. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que o nosso pai nos conta quando dizem: não foi o Senhor que tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian? Você tem caminhado assim, murmurando, de repente o teu desânimo tem gerado em murmuração. Queridos, murmuração é pecado. Eu tenho reclamado de tudo,
nada está bom. O que acontece aqui? Gideão começa a reclamar, começa a murmurar. Será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor abandonou o meu povo? Sabe, e ele começa a murmurar. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou lhe enviando. Queridos, o que o Senhor faz ali, o Senhor abre os olhos de Gideão. O Senhor fala assim: vai lá que eu vou te dar a vitória. Vai enfrentar aquele exército porque eu vou te dar a vitória. De repente, nessa noite, o que você precisa fazer é deixar os seus olhos ser abertos para a solução que Deus tem para o seu problema, para a sua dificuldade, para as suas provações. Sabe, deixa Deus mudar a sua história. É no Senhor que nós buscamos. Há uns dias atrás eu atendi um casal católicos. Eles estavam passando aqui na frente, eles viram a placa da igreja e entraram aqui. E eles queriam conversar com o pastor. E não era o meu plantão, a secretária não estava conseguindo conversar com o plantão, eu estava saindo, eu vi aquele homem na recepção. A secretária me falou: a recepcionista, pastor, eles estão buscando conversar com o pastor, eu não estou conseguindo falar com o pastor de plantão. Mas é como se ela falou assim, eu falei: tá, entreguei a chave e saí. Peguei meu carro, a hora que eu estou saindo aqui no portão, o Espírito Santo me toca e falou assim: volta lá. Peguei, dei a volta, voltei, encostei o carro e voltei lá. O que está acontecendo? Não, esse casal tal, chega aqui. Aí estava aquele homem com a sua esposa, a esposa chorando muito, e com uma filhinha de 4 meses. Pastor, nós somos católicos, nós viemos aqui pedir socorro, porque há mais de um mês já fizemos vários exames, ninguém descobre o que ela tem, e ela está assim, tal, e colocou várias situações. E aí eu ministrei o coração deles rapidamente. Falei: olha, o que Deus está querendo de vocês é que vocês abram os olhos, não somente para curar a filhinha de vocês, mas que vocês abram os olhos para a cura espiritual na vida de vocês. Eu creio que Deus pode, hoje, revelar o que a sua filha tem. Eu creio. Eu falei: eu vou me comprometer hoje à noite, a orar por ela. E amanhã de manhã orar por ela. Eu não vou me comprometer a ficar orando 1 mês, 2 meses, não. Eu tenho os meus tempos de intimidade com Deus mais profundos, são nesses 2 horários, e eu vou orar por ela hoje à noite e amanhã de manhã. E vamos deixar Deus agir. E aí eu terminei, orei com eles ali, eles saíram mais calmos, com o coração mais tranquilos, e aí eles foram na pediatra, e eu orei pela criança naquela noite, no outro dia de manhã, e de manhã eu mando uma mensagem para ele: e aí, como é que está a filha? Ela está internada aqui no hospital, no Vita. Descobriram o que é, agora não vou lembrar o nome da doença, uma doença pulmonar ali, mas já está medicada, e ela já está melhor, e Deus já está agindo, e eu confio, e eu creio. Queridos, até foi bom eu lembrar deles agora, que eu fiquei com o telefone deles para convidar eles para a minha célula amanhã. Eu tenho agenda da minha célula aqui. Denilton, não me deixe esquecer. Tem que convidar o Renato para amanhã estar conosco lá. Eu falei: vocês vão estar conosco lá na célula. Vocês vão começar, deixa Deus transformar a vida de vocês. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos abrir os olhos para enxergar a solução. E aqui o que acontece com Gideão, ele abre os olhos. Eles abrem os olhos. Quando a gente está passando por esse desânimo, muitas vezes a gente tem a capacidade de nos auto-sabotar. Você já se auto-sabotou? Já não? Eu tenho me auto-sabotado. E eu já reconheci. E eu falei: eu preciso mudar. Eu já comentei, não sei se foi semana passada, retrasada, que eu entrei para a academia. Eu preciso perder a barriga. Só que eu estou me auto-sabotando, gente. Eu fiz o compromisso de pelo menos 3 vezes por semana. Eu fui segunda-feira, com a minha esposa me empurrando. Na terça-feira eu enrolei ela. Na quarta-feira, mais ainda. Hoje eu fui levar ela para fazer o exame, endoscopia. Não podia ir para a academia. Aí eu falei assim: mas você é muito jaguara mesmo. Não, mas amanhã a célula é à noite, amanhã não tem desculpa, amanhã de manhã eu estou na academia. Mas eu reconheci que eu estou me auto-sabotando. Por quê? Porque eu não gosto
E aí eu fico encontrando desculpas para me auto-sabotar. Sabe, de repente, você está tão desanimado, e as oportunidades estão aparecendo, e você fica se auto-sabotando. E você não deixa Deus abrir os teus olhos para enxergar uma reação que você precisa ter para solucionar o seu problema, para deixar Deus restaurar o teu coração, para deixar esse relacionamento ser restaurado, para você ter uma vida nova, para você ter um recomeço. Pare de se auto-sabotar. Se entregue para o Senhor e fala: Deus, recupera a minha visão. Dá uma visão do Senhor para a minha vida. Queridos, e quando nós vamos ali para a parte final, eu quero fazer um terceiro destaque, que também para superar o desânimo, muitas vezes nós precisamos entender que o desânimo vem com pequenos detalhes. Sabe, o desânimo não aparece assim, de uma hora para outra, pum, estou desanimado. Não é assim não. Ele vem com pequenas coisas. Mas a saída do desânimo também é nas pequenas decisões. Sabe o que Gideão faz aqui na frente? No capítulo 7, Deus ele vem e fala assim: prepare, você vai enfrentar aquele exército de Midian. Gideão tinha 32 mil homens e de repente Deus fala assim, dá alguns detalhes ali: manda esse pessoal lá tomar uma água, vamos ver como é que eles estão tomando água, pergunta quem está com medo primeiro, quem tiver com medo já manda embora. Sabe, se você tem medo, vai embora. Você está desanimado, vai embora. Porque a vitória é do Senhor, não é na força física. Pode ir embora. E aí, dos 32 mil ali, sobrou pouca gente. Sobrou 12 mil. Não, 10 mil. Sobrou apenas 10 mil. E aí, dos 10 mil, agora vamos lá, manda tomar água ali. Uns tomaram de um jeito, outro, tudo esse que tomaram desse jeito, vai embora também. Sobrou 300. Gideão tinha um exército de 32 mil, sobrou 300. Agora, Deus fala assim: agora você pode ir. Pode ir, que eu vou te dar a vitória. Deus usou aqueles pequenos detalhes, pedindo que Gideão observasse os detalhes. E colocasse confiança no seu coração, de que na vitória não era do grande exército, mas de um Deus que age nos detalhes. Se você está desanimado para superar o teu desânimo, eu quero dizer que você precisa olhar os detalhes. Você precisa enfrentar, confiando em Deus nos detalhes. Não deixe o desânimo roubar a alegria do teu coração. O meu filho tem um videogame lá que não tem o Flamengo. E aí ele, pai, esse videogame não tem o Flamengo, eu vou criar o Flamengo. E aí ele foi lá, pegou um time da Europa que tinha uma camisa igual ao do Flamengo. E aí ele começou a criar os jogadores lá, vou criar o Diego, e ele pegava a altura do Diego, ele pegava o peso do Diego, ele pegava a força do Diego, era perna direita, perna esquerda. E ele demorou 2 dias, quase 3 dias para fazer aquele time lá. Pai, estou com o time do Flamengo. Aí começou a jogar com o time do Flamengo. Jogou naquele dia que ele terminou, alegre. No outro dia ele foi fazer não sei o que lá, apagou o time. Pai, apaguei o time. Mas ele queria muito. Flamengo campeão hoje, né, da copinha. Flamengão. Ele queria muito. Pai, eu vou fazer de novo. E lá foi ele de novo nos detalhes. Tantos centímetros, tanto peso, tanto isso, tanto aquilo. Construiu novamente o time. Uma criança que não deixa ser desanimado. Mas ele renovou a esperança e falou: eu quero muito isso. O que é que você quer? Tanto e que Satanás está conseguindo te desanimar. De repente você quer tanto uma vitória e o desânimo tem te jogado para baixo. Eu quero te dizer que quando isso acontece, você não pode olhar para as circunstâncias que tem te desanimado. Você tem que olhar para o teu objetivo, aonde você quer chegar. É só assim, cuidando dos detalhes, dos pequenos milagres de Deus na tua história, que você vai superar o desânimo, escrever uma nova história, um recomeço na sua vida. Queridos, essa noite é o primeiro passo desse detalhe para um recomeço. Você jogar esse desânimo longe, falar assim: aqui não,
aqui eu sou vencedor e eu vou decidir perseverar. Amém? Feche seus olhos. Você está andando desanimado? O que tem tirado, roubado a alegria do teu coração? Que desânimo que você tem enfrentado? Todo processo de grandes mudanças começa com pequenas atitudes, certo? Você precisa, de repente, hoje tomar uma decisão para vencer esse desânimo. Você precisa deixar Deus mudar a sua perspectiva quanto ao desânimo. Deus quer fazer de você um vencedor. Pare de se auto-sabotar. Reconheça que você não consegue sozinho, mas que você quer sim ser vencedor, vencedora. Sabe aquele objetivo, aqueles pedidos de oração que você colocou aqui à frente, nessa noite? São objetivos sonhos, desejos, algo que você está colocando diante do Senhor, mas que de repente Satanás está colocando na sua mente algumas mentiras, que está fazendo você desanimar, fazendo você ficar preso no desânimo. De repente você não tem força para sair da cama de manhã. De repente você está iniciando um processo depressivo. Eu não sei qual que é a sua história, mas Deus sabe. Eu quero dizer que nós precisamos pedir a ajuda de Deus, ajuda de pessoas que possam nos ajudar, sejam eles irmãos em Cristo ou profissionais preparados, usados por Deus para abençoar as nossas vidas. De repente você precisa pedir que Deus abra os teus olhos. Você não está conseguindo enxergar a solução, mas Deus tem tanta coisa acontecendo. Eu não sei como é que eu vou pagar as contas desse mês. Eu quero dizer, peça que Deus abra os teus olhos. Abra os teus olhos para que você consiga enxergar como Agar enxergou aquela fonte de água. Eu quero dizer que você pode pedir para que Deus abra os teus olhos, para que você experimente a fonte de água viva no seu coração. De repente você tem andado tão desanimado que você não consegue enxergar os pequenos detalhes, os pequenos milagres de Deus na sua vida. E essa noite é uma noite de você colocar o teu coração diante do Senhor. Deus, eu coloco diante do Senhor os meus irmãos que hoje estão aqui à frente, tomando uma decisão, dando um passo para superar o desânimo. Deus, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que o Senhor é um Deus que nos quer realmente motivados. O Senhor espera de nós uma motivação extrema, de servir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, de obedecer ao Senhor. Deus, tantos irmãos e irmãs aqui que de repente Satanás tem conseguido escravizar, tem conseguido jogar uma sementinha do desânimo, tem jogado realmente tentando impactar a esperança, tentando tornar desesperançados. Eu quero em nome de Jesus colocar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, pedindo a sua bênção. Renova a esperança no coração deles, renova, Deus, que eles possam sair daqui entendendo que nós somos mais do que vitoriosos no Senhor, em Cristo Jesus, e cremos que nós podemos sim, muito mais com o Senhor. Abençoa, Deus, a vida do seu povo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.